Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o êxito na oração. Mas o que seria a oração? A palavra oração ela vem da palavra hebraica tefilá. E tefilá, ela basicamente significa o tipo de oração mais excelsa no sentido da palavra. E a palavra tefilá, ela também significa, em sua forma reflexiva, o ato de julgar. Isso mesmo, o ato de julgar e discernir os acontecimentos. Na sua forma reflexiva, entretanto, a oração, ou a tefilá, ela significa a capacidade de julgar a si mesmo perante Deus. Então, quando nós oramos, nós recebemos em oração a capacidade de julgar a nós mesmos e discernir a nós mesmos, bem como os acontecimentos que estão em nossa volta. Para ter êxito na oração, é necessário se colocar diante de Deus e, necessariamente, deve-se ter em mente que a oração, antes de mais nada, ela é uma das formas que preservam a nossa comunhão com Deus. Jay Packer, certa vez, ele disse que se ele passasse 40 anos orando e se Deus não respondesse às suas orações, pelo menos ele passou 40 anos em comunhão com Deus. Ou seja, no pensamento dele, mesmo Deus não respondendo a oração, é uma forma de Deus nos manter em comunhão com Ele. Isso é interessante. Mas, como ter êxito na oração? Bom, em primeiro lugar, eu diria que você precisa orar até Deus responder. É isso mesmo. Normalmente as pessoas elas oram e logo elas desistem de continuar orando quando elas não percebem sinais e nem evidências das suas orações respondidas. Jesus Cristo ele deu um exemplo de um rei que ele não temia Deus e também não temia os homens. E uma mulher ali, ela foi importuná-lo até que, enfim, ela obteve a atenção daquele homem, daquele iníquo, daquele rei. Mesmo ele não temendo a Deus e nem os homens, mas de tanto aquela mulher importuná-lo, ele acabou atendendo ao pedido dela. Ou seja, isso significa que Jesus ele ainda diz que, porventura, Deus não atenderá aos seus filhos, ainda que pareça tardio? Ou seja, quando Deus não responde às nossas orações de imediato, significa que isso é uma razão para continuarmos buscando a sua presença em oração, buscando as suas respostas em oração. Porque ainda que pareça tardio, Deus ele certamente responderá. Em segundo lugar, para termos êxito na oração, devemos fazer orações específicas e se concentrar nelas. É bem verdade que muitas das orações elas não são respondidas porque são orações sem propósitos. A pessoa começa orando por aquilo, daqui a pouco ele passa para outro tipo de oração, para outros pedidos específicos e logo se esquece daquele propósito. Ele se embaraça em vários pedidos ao mesmo tempo que se esquece daquilo que ele necessita. Quando Jesus Cristo ele disse que quando fordes orares, não oreis, não useis de vãs repetições, Jesus Cristo ele estava falando de palavras sem propósito. Aquelas palavras que não têm propósito nenhum. Isso vira palavras vãs, que não chegam a lugar nenhum. E Deus sabe que o seu desejo não é aquele. Mas quando falamos de orações específicas, estamos falando de propósitos estabelecidos. Por exemplo, para que você tenha suas orações respondidas, você precisa basicamente ter um propósito em mente. E tendo esse propósito em mente, você deve dormir com esse propósito em mente, acordar com esse propósito em mente e
estar diante de Deus orando por este propósito. Especificamente falando. Você pode orar por várias coisas, mas você sempre coloque diante de Deus aquele propósito estabelecido que você pretende ter as respostas de Deus. O apóstolo Paulo em Corinto, dando seu testemunho pessoal, capítulo 12, primeira carta, ele diz que por 3 vezes ele orou pedindo que Jesus Cristo tirasse o espinho dele. E ele diz que Jesus lhe respondeu dizendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante observar que o apóstolo Paulo ele orou até Jesus Cristo responder. E melhor do que ele ter tirado o espinho de Paulo, foi ele ter respondido. Então, mesmo que Jesus Cristo ele não responda especificamente o seu propósito, mas o mais importante de você manter-se em oração é saber que ele irá te responder. Então se concentre nos seus propósitos. Se realmente aquilo que você pretende colocar diante de Deus em oração, então você durma pensando nele, acorde pensando nele. Sempre quando for orar, apresente ele a Deus, se possível, jejue por este propósito. Certamente Deus lhe irá responder. Mas muito mais do que isso, para que você obtenha êxito nas suas orações, preste atenção nos sinais que estão à sua volta, que Deus está lhe dando, muitas das vezes, como resposta. Nem sempre Deus irá lhe responder de forma audível, se bem que ele pode sim fazer isso. Mas, como eu disse no início, que a palavra tefilá está ligado em sua forma reflexiva com o julgamento e o discernimento, então, sempre quando você colocar um propósito diante de Deus, avalie os sinais, que os sinais também são respostas de Deus para as suas orações. Então, concluindo, para ter êxito na oração, você precisa orar até Deus responder. E segundo, faça orações específicas e se concentre nelas. Certamente você obterá a resposta de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.